que estão em pé, né? E nós vamos agora poder nos alimentar da palavra do Senhor. Nós vamos ler uma passagem que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, diz assim, a partir do verso 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e lhe rompia-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Amém. Até aqui, nesse texto que acabamos de ler, os relatos de mais um milagre de Jesus Cristo. E nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Talvez o homem e a mulher já tenham procurado respostas para a sua fragilidade financeira ou profissional. Eu quero fazer um pequeno relato, porque as horas elas passam rápido. Eu tive ouvindo uma determinada pregação sobre essa condição dessa gloriosa pesca. E o professor que estava dando aquele estudo, ele disse o seguinte, que Cristo, ele sempre trabalhou na impossibilidade humana, de maneira que ele não trabalha com os conhecimentos humanos. Porque esse Simão, que a Bíblia está relatando aqui, é o nosso apóstolo Pedro. Esse cidadão, ele, segundo alguns historiadores, ele era um cidadão de pouco estudo. Alguns teólogos querem contestar isso, mas Jesus faz menção disso, dizendo a respeito condição dele não ser um doutor em nenhum tipo de lei.
não era um homem de grau superior. Mas existia uma coisa que ele sabia, era pescar. Ele era, por si mesmo, por sua grande experiência, ele era doutor nisso aí. Ele era um homem que sabia exatamente o horário que devia subir ao alto mar. Mas existe momento na vida do homem que ele é frustrado pelo próprio conhecimento. Porque chega ao momento que nós dependemos exclusivamente do Senhor nosso Deus. Nós olhamos para a medicina e nós sabemos que o conhecimento da medicina é dado por Deus. O apóstolo Lucas era médico. É tanto que quando ele relata a história da mulher do fluxo de sangue, ele ausenta a expressão quando os demais apóstolos dizem, e ela tinha gastado tudo por causa da sua enfermidade. E Lucas, ele ausenta essa expressão exatamente porque ele não quer denegrir a imagem dos seus colegas de trabalho. Porém, uma coisa é certa, aquela mulher ficou curada naquele dia que encontra-se com Jesus. E Pedro é um homem exclusivamente entendido no sistema de pescaria. Mas agora, segundo o Evangelho de João, ele estava sentado à beira, às margens daquele grande mar, consertando as redes. Aqui no livro de Lucas ele diz que eles lavavam-se ou lavavam as redes. Mas em João menciona-se o fato de que ele consertava as redes. E um certo doutor em teologia, ele faz a seguinte pergunta: por que ele estava consertando as redes se ele não tinha nem sequer pego uma piada? Qual foi a causa que fez com que aquela rede rompesse? Para ele estar ali sentado, consertando redes. E aquele mestre, no assunto, disse o seguinte: eu imagino que Pedro não tinha o que dizer quando chegasse em casa, e ele estava fazendo hora para não encarar a mulher, a esposa, chegar em casa sem nada nas mãos. Mas isso é uma brincadeira que o professor fez. Mas eu quero me chamar a atenção à exclusividade de Deus, porque muitas vezes nós pregamos aqui sobre enfermidades, sobre curas, libertações, mas agora nós estamos tratando com uma dificuldade financeira. Porque afinal Cristo está falando do sistema profissional, e está conversando com um cidadão que é entendido naquilo que fazia. Mas agora ele estava à beira do mar, à margem daquele grande mar, se preparando para ir para casa. Mas ele vê Jesus se aproximar, e a multidão cercou Jesus, de maneira que ali eles começaram a ouvir o Senhor. E naquele momento, amados, houve uma das maiores revelações. Porque talvez o homem e a mulher acreditem em si mesmo, ou acreditem em si mesmo, de maneira que nesta tarde Deus quer que você entenda que quando chega ao fundo do poço, somente o Senhor pode tirar você da situação que você está. Jesus estava conversando com um rapaz entendido em pescaria. Preste bem atenção no que Jesus diz a ele: suba ou volte ao mar alto. Preste bem atenção. Aquele horário que eles estavam ali conversando não era horário de pescaria. A Bíblia diz que eles passaram a noite inteira no alto
pescar, existem dias, horas e tempos programados para aquilo. E ele sabe para que lado ele deve ir. Então preste bem atenção. Deus, ele trabalha com as coisas impossíveis. Aquilo que você não entende, aquilo que eu não entendo, a maneira que eu não jamais esperava, é nessa condição que Deus vai te dar a vitória. Porque o homem se prepara para tudo na vida, mas ele não sabe por onde o diabo vai atacar. Preste bem atenção que a Bíblia revela que o cidadão que semeia a semente não sabe quando ela vai nascer. Então preste atenção nisso aí. Antes da gente falar aqui da pescaria, vamos ao livro de Eclesiastes, um livro escrito por Salomão. Observe isso aqui. O capítulo é o capítulo de número 11. Eu quero falar sobre o entendimento da colheita. Então preste bem atenção nisso aqui. Capítulo 11, versículo 6, diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Preste bem atenção nisso aí. Ele diz: lança a tua semente e não tire a tua mão dela. Ele está dizendo assim: ó, não vá dormir, não desista, porque você não sabe qual é o lado que vai florescer. Então você tem que semear de manhã a semente e à tarde cuidar dela. Está ali presente no momento necessário para a sua terra, a sua área não ser invadida por quem não deve. Porque depois que ela é invadida, Deus pode te dar vitória da mesma maneira, mas o trabalho vai ser maior para você. Porque preste bem atenção numa coisa que eu vou lhe dizer: o tempo da espera é um tempo muito trabalhoso, é um tempo muito difícil. Um dia de espera é como você tivesse esperado um mês. Um mês é como que você tivesse esperado um ano. O tempo parece que não passa. Mas nesta tarde o Senhor está falando para alguém: cuide daquilo que é seu, não retire as suas mãos, não persista de pelejar por aquilo que é seu, porque o Senhor, ele diz a você: semeia a tua semente de manhã e à tarde não tire as suas mãos dela. Agora vamos voltar para o assunto de Cristo e Pedro naquele momento, porque Simão aí, o Simão que está sendo apresentado aí é o Simão Pedro. Então ele é mais conhecido como Pedro do que como Simão. Então preste bem atenção no Evangelho de Lucas, onde lemos no capítulo 5, que Deus, ele está lidando com algo absurdo. Porque preste bem atenção, o horário da pescaria acabou. No Evangelho escrito por João, esse mesmo texto vai dizer assim: lance a rede, ou lance-a à banda direita.
Eu tenho trabalhado a noite inteira e eu não peguei nada. Como é que agora nós iremos para uma aula? Isso é hora. Então preste bem atenção, como foi que Deus trabalhou? No horário errado. Na hora errada. Você está entendendo? Do lado errado. Quando todo mundo já tinha desistido. Dá para entender isso? Só que estava errado para a consciência humana. O cidadão que agora, ele é um cidadão experiente na pescaria, ele vai para o mar alto e diz: bom, eu vou porque me mandaram, mas se durante a noite nós não pescamos nada, como é que vamos pescar agora? Você está entendendo? Então chega um momento na vida do ser humano que as ordens que são dadas a ele são ordens absurdas. Ele olha assim, ele tem até vontade de dar um soco em quem mandou ele fazer o serviço. Você está entendendo? Por quê? Porque o cidadão, ele está exatamente entendendo que ele vai trabalhar à toa. Ele vai trabalhar muito e colher pouco. Isso para o trabalhador não é interessante. Você está entendendo? Não é interessante. Essa semana eu atendi uma menina aí, ela disse para mim assim: eu estou trabalhando sem receber. O que o senhor acha? O que você responderia para ela? Eu perguntei para ela: você é registrada? Ela disse: não, eu não sou registrada. Eu falei: então, cai fora. É fácil. Se fosse registrado, o processo era outro. Ninguém quer trabalhar sem receber. Mas será que Deus está cuidando desse detalhe? Porque uma coisa terrível, gente. Entenderam por que as coisas não dão certo. Por que não dá certo? Se eu levanto cedo, se eu trabalho durante o dia inteiro, por que não dá certo? Você está aqui nesta tarde somente para entender que Deus, Ele é Deus das coisas impossíveis. Nada mais. E Ele vai tomar uma iniciativa na tua vida. Porque, em primeiro lugar, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre menciono isso na maioria das vezes que estou pregando. A pessoa, antes dela amar alguém, ela tem que amar a si mesma. Ela tem que amar a vida dela, ela tem que amar o trabalho dela, para que ela seja uma pessoa bem-sucedida. Você está entendendo? Porque se você viver a vida dos outros, você não vive a sua. Então eu quero dizer para você nesta tarde o seguinte: preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se o diabo tirou alguma coisa de você, não é você que vai receber, não é você que vai buscar de volta, mas é Deus que vai fazer com que o diabo libere aquilo que não pertence a ele. Então não é você que tem que se matar. Você tem que entrar na presença de Deus e buscar o refrigério da parte dele, e Ele vai te dar as orientações necessárias, porque a palavra de Deus é uma orientação, as revelações é uma orientação da parte do Senhor, as profecias são orientações da parte de Deus, mas o milagreiro é Ele, o Senhor. Deus é o que vai fazer aquilo que é impossível. Então, quando você descansar em Deus, você vai ver a diferença. Preste bem atenção no que diz aí o Salmo 37, versículo de número 7. É um salmo muito conhecido. Eu amo esse salmo, porque ele tem algumas orientações esplêndidas para mim e para a tua vida. Salmo é fácil de achar, preste atenção nisso aí. Ele diz assim, no verso 7, eu vou ler somente o começo dele, vou citar para você. Ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Pronto. Você está entendendo? Porque você já virou cambalhota, você já lutou karatê, você já lutou boxe, você já pulou no pé só igual o Saci Pererê, você já marcou datas, você já
já enfrentou alguém, já colocou o dedo no rosto de alguém. Você disse para alguém que você não é trouxa, que você não é idiota. Eles ouviram tudo isso. Sabe quantas vezes ele se preocupa com essa tua agitação? Nenhuma vez. Eles estão olhando para você e esperando ver você cair no buraco profundo, para que eles riam de você, para que eles possam festejar a tua queda. Mas preste bem atenção no que disse Jesus a Pedro: volte ao mar alto. Deus está dizendo a você: levante cedo, cuide da sua vida, ame você mesmo, procure estar no seu trabalho. Porque dias virão que alguém vai perguntar para você: quem foi que lhe deu a vitória? E você vai dizer que foi Deus, o seu Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Porque a palavra de Deus diz claramente que contra a casa de Jacó não adianta levantar ou tentar exercer maldições, palavras proféticas de destruição. Tipo, você não será mais feliz. Se você não tiver comigo, não fica mais com ninguém. Se você pode levantar cedo, mas a sua empresa não vai funcionar. O seu trabalho não vai dar certo. Você vai trabalhar simplesmente como escravo. Mas eu quero dizer a você nesta tarde que você tem que tomar uma posição como Pedro tomou. Ele disse: é impossível pescar uma hora dessa, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a palavra de Deus. Então você vai pegar a sua vida, você vai entregar ela na mão do Senhor. E Deus vai tratar dessa tua situação. Eu vejo a tua vida mudar, a tua vida espiritual, a tua vida profissional, a tua vida sentimental, a tua vida familiar, porque você precisa profetizar que o diabo não tem poder sobre a sua vida, porque você crê na palavra de Deus. E Deus está falando com você nesta tarde. Eu quero relatar para você a coisa, um texto que você já ouviu muito pregar sobre ele. Eu só quero relembrar você. É no livro do profeta Ezequiel, capítulo número 37. Glória a Jesus. Você já ouviu muito falar sobre esse texto. Talvez você já até leu. Glória a Deus. Ezequiel, está olhando lá de Daniel, Jeremias, Isaías, está aí pertinho. Então preste bem atenção. No capítulo de número 37, ele diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Qual é a promessa que Deus fez? E fazer com que os ossos secos vivessem. Ele diz assim: e me levou em espírito. Quer dizer, Deus estava mostrando a ele uma visão. Ele foi levado ali em espírito, e lá ele viu um vale de ossos sequíssimos. Então entenda: cabeça para um lado, perna para o outro, braço para o outro. Eu até, toda vez que eu falo desse assunto, eu falo sobre um tal lixão que tem ali no cemitério do Curuçá. Tem o ossário e tem o lixão, né? Quando o camarada não tem lá
Eles colocam os ossos numa carriola e despejam lá dentro daquele buraco lá, daquele lixo. Ali está ossos de muitas pessoas. E foi exatamente isso que Ezequiel viu na visão. E Deus lhe faz uma pergunta: esses ossos podem viver? Se Deus perguntasse para você, o que você responderia aí? Ele responde rapidamente: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E Deus diz a ele assim: profetize sobre os ossos. Quer dizer, tome a sua posição de profeta. Mas existem momentos na vida da gente que não tem mais força nem para orar, que ele dá para profetizar. A gente vai fazer uma oração, se encaixa, a oração não sai, e a gente se ajoelha para orar. Eu não sei se acontece com você, mas quando o camarada está muito perturbado, ele ajoelha para orar, ele pode até ficar meia hora de joelhos, mas ele não consegue orar meia hora. Por quê? Começa a passar assim na cabecinha dele, tudo aquilo que perturba ele. É como que fosse um filminho. Aí ele fica assim, de olhos fechados, com a cabeça encostada assim, na cama, ou no sofá, ou na cadeira, mas ele, ao invés de orar, ele está pensando. Ele está pensando nas coisas que não funcionam. Ele está pensando na desgraça da sua vida. Ele está pensando no momento difícil da sua vida. Mas de repente o Espírito de Deus, nesta tarde, te faz a pergunta: você crê que os ossos podem viver? E Ezequiel diz assim: tu sabe. E o Senhor diz assim: olha, toma a tua posição, preste bem atenção. Vamos no mesmo livro de Ezequiel, gente. Eu quero falar com os fracos na fé, aquele que não tem mais força de levantar, não quer levantar mais cedo, não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, não quer. Tem pessoas que, por causa de uma decepção amorosa, não quer mais namorar, não quer mais casar, não quer mais nada, quer morrer, quer ser um buraco e enfiar a cabeça. Mas Deus está falando para você nesta tarde que sua vida não acabou, não. Deus tem algo novo para a sua vida, porque o Senhor é Deus, Ele vai cuidar de você. Aleluia! Bendito seja o nome de Deus. Glória a Jesus. E Ele está aqui nesta tarde. Ezequiel capítulo número 3. Eu quero falar aqui com os fracos, né? Glória a Jesus. Eu falei capítulo 3, mas é 2. Ele diz assim, capítulo 2. Glória a Deus. Ele diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Pronto, está aí. O que é pôr-se em pé? É se esforçar, é se levantar, é sair de dentro do quarto, é buscar uma vida nova, uma vida perfeita. Bendito seja Deus. E Deus ainda pode, meu Deus, pode. Deus, Ele trabalha naquilo que é impossível para mim e para você. Por isso Ele disse a Pedro: volte para o alto mar, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Olha, vocês trabalharam no lado esquerdo, agora vocês vão trabalhar no lado direito. Aí Pedro olha para os demais apóstolos e pescadores e fica pensando: de manhã, sol alto, lado direito, horário errado, lugar errado e lado errado. Deus não depende de você. Deus depende de você. Você precisa ter 15 mil, 5 mil no banco, 30 mil, 150 mil para poder realizar um grande negócio. É assim que você pensa? Então você morrerá sem ver a glória de Deus. Mas quando você crê em Deus, Deus, Ele trabalha naquilo que é impossível. Bendito seja o nome do Senhor.
Nós estamos fazendo uma campanha aqui na casa de uma moça, na segunda-feira, que a irmã dela tem os 2 rins parados tem diabetes, os 2 rins parados, e vai fazer uma ponte-safena. Olha que coisa terrível. O negócio está feio, tá? Mas aquela moça contou um testemunho para nós, gente. A irmã dela contou um testemunho. Ela estava desempregada. Ela não tinha o que fazer. E ela pediu a uma pessoa uma ajuda profissional. E a pessoa chamou ela para trabalhar na feira com ela, de ajudante. E ela começou a trabalhar de ajudante. Quando de repente a mãe da dona da. Isso foi a mãe, né? O pai, né? Que adoeceu. No interior, não sei onde. E disse a ela assim: eu quero vender a banca para você. Ela olhou e disse assim: eu não tenho dinheiro nem para pagar aluguel, vou ter dinheiro para comprar sua banca. Eu só sei que a moça fez uma negociação com ela de uma entrada pequena. Olha o que a moça fez. Por um prazo de 6 meses. Quando acabasse os 6 meses, aí ela começava a pagar a prestação. A menina parcelou a entrada e depois, durante 6 meses. E agora a mulher é dona da barraca de feira. Aí ela disse: eu precisava agora de um carro para trabalhar. E meu nome sujo. Sujo porque eu não tenho dinheiro nem para morrer. Como é que eu ia financiar o carro? Aí ela disse que o irmão dela saiu com ela e procura, e não acha, e todo mundo precisava de uma entrada. Aí quando ela já estava voltando, ela disse: não tem mais jeito, não sei o que fazer. Ela passou no lugar e ela viu um determinado carro lá, bom para carregar, né? Ele é um carro comprido, né? Aí ela foi lá e o rapaz olhou para ela e ela disse assim: eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou lhe falar a verdade. Eu não tenho dinheiro e meu nome é sujo. Eu não posso fazer financiamento. Mas eu preciso do carro. O rapaz olhou, sem conhecer ela, olhou para ela: você tem como me arrumar R$2.000? Se você me arrumar R$2.000, eu financio esse carro promissório para você. Aí ela ligou para o parente dela, pode me buscar. Aí ela falou: cara, é meu. Está lá, está bem de vida. Deus está levantando ela. Já pagou as dívidas. Deus está tratando dela. Então eu quero dizer a você que nesta tarde está desesperado porque não sabe o que fazer com a sua vida profissional. Deus vai te dar uma luz, uma orientação. Você vai tomar uma direção nova e o Senhor vai cuidar de você, porque Deus é poderoso para te abençoar. Não se desespere, porque parece que tudo está se acabando, você está perdendo tudo, estão querendo piorar o que você não tem, mas o Senhor está cuidando de você e Ele não vai deixar o diabo destruir a sua vida. Você está no lugar certo, na hora certa. Esse é o caminho que você tem que seguir. É o caminho aonde Deus dará a resposta. Glória ao nome de Jesus. Eu quero finalizar essa mensagem nesta tarde. Quero retroceder à história de Pedro e de Jesus Cristo como pescador, né? Naquele momento, quando a gente lê a história no livro escrito por João diz assim: que eles puxaram uma rede cerca de 153 grandes peixes. Ó, meu filho, não foi pequeno peixe, não. Não foi piada, não. Você está entendendo? O
jovem, para você, moça, para você, rapaz, Deus vai abrir uma porta para você. E você vai conseguir ajuntar grandes peixes. Você vai conseguir sair deste buraco que você entrou. Glória a Jesus. Damanto ide que massumidai. Ele vai tirar você da mão do agiota. Porque não foi para isso que o Senhor te levantou. Você não pode ficar endividado a vida toda. Deus trabalha naquilo que é impossível para a tua vida. Você terá uma nova direção. E Jesus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Quando você estiver debaixo das asas do Senhor nosso Deus, nenhuma macumba, nenhuma inveja, nenhuma praga, nenhuma maldição tomará conta da sua vida, porque o Senhor vai cuidar de você. Ele está devolvendo aquilo que você perdeu. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você quer que Deus resolva a sua causa? Então eu vou te dar um conselho. Dizem que esse conselho não fosse bom. Se fosse bom, não se dava, se entendia. Não é verdade? Mas o conselho que eu vou te dar, ele vai fazer efeito na tua vida. Tome uma decisão dentro de você e decida o que você quer. Você está entendendo? Porque tem gente meio louca. Tem gente que até meio que quer uma coisa e meio de batata quer outra. Não é verdade? Tem gente que quando ele começa a orar, parece que ele vai com o céu, vai descer. Porque ele começa a pular e sapatear e gritar. Como disse um rapaz a mim, que durante a madrugada, orando, acordava a mãe, o tio, a tia. Porque ele falava, termina, e ele gritava alto de madrugada. E batia pé, e socava o sofá. Parece que vai o céu vai descer. Parece que o camarada está enfesado, cheio de fé. E às vezes não é nada, é só uma emoção. Então preste bem atenção. Existem pessoas assim, que até meio-dia ele quer. Quando dá uma hora da tarde, só assim, faz o que o senhor quiser, só não resolver esse problema seu, não quero mais saber nada. Então eu quero te dizer nesta tarde: primeiro saiba o que você quer. Ou você quer ou não quer. Não dói, tem que convertir Deus, não fica bravo. Aí fica difícil o negócio. Tu está entendendo? Aí é uma pergunta para você nesta tarde: o que você quer ou não quer? Se você quiser, Deus faz. Se você não quiser, Deus não faz. Está entendendo?